Fala galera, beleza? Tá começando agora mais um Papo de Jerimum e a entrevista de hoje é com o Márcio da barbearia número 33. Se liga aí que o papo tá só começando. E aí galera, beleza? Estamos aqui na barbearia 33 para conversar com o Márcio José. E aí Márcio, beleza? Beleza. Queria que você falasse pra gente como é que você chegou até montar a barbearia 33? De onde é que surgiu a ideia? O que lhe motivou a estar aqui e montar esse empreendimento que é uma barbearia diferente das comuns que a gente vê tradicionalmente? Comecei a cortar cabelo, o meu próprio cabelo em casa. Não ficava legal, mas pelo menos era eu que fazia. Foi aprendendo, né? E aí eu vi umas barbearias na Europa. Os caras tudo tatuado, assim, rock. Muito ligados a essas contraculturas do movimento do rockabilly, o punk, metal em geral. Eu falei, pô, tá aí, é uma coisa que eu gostaria de estar. Não como dono, não como barbeiro, mas porque na época eu nem pensava muito nisso. Mas estar naquele ambiente, entendeu? Acho que pra mim era o que tava precisando. E aí fui procurando cursos, barbearias, tem alguma coisa, cabeleireiro mesmo, pra aprender mesmo alguma coisa mais séria, pra ver se era isso mesmo que eu queria. E eu fiz um curso e fui gostando, trabalhando na área. E aí depois de um tempo, meu pai se aposentou do trabalho dele, a gente juntou as moedas e abriu aqui. E como é que tem sido esse seu início, já que você disse que você empreendeu muito mais por paixão, por querer estar no movimento, do que propriamente pela veia empreendedora? Como é que tem sido essa adaptação nesses primeiros meses? Eu sei que aqui já está com quase 6 meses de negócio. Como é que tem funcionado esse início? No começo era muito difícil me ver enquanto um empresário, alguém que tá ali mexendo nessa parte mais do negócio, tentando agilizar coisas legais, fazer contrato, não sei o quê. Porque eu realmente, diferente da galera que abre barbearia porque vê que é um negócio hoje em dia tá em alta, eu só queria cortar cabelo mesmo e fazer barba. E no começo era complicado, aí agora já tô me vendo mais a empresa, levando mais a sério mesmo enquanto o negócio. Já começou só eu cortando aqui, agora a gente já tá com eu e mais outro na equipe. O movimento tá aumentando cada vez mais, tá pensando já em negócios futuros assim, mas com o pé bem no chão ainda. Pois é, até pelo ano que a gente tá vivendo, que é um ano de crise, que tá ruim para todo mundo, tem que ter o pé no chão. Mas me fala, apesar desse ano, eu sei que a demanda aqui tá crescente, você tá recebendo várias solicitações para cortar, às vezes a gente chega aqui e tem uma fila bastante grande, pela demanda, pela qualidade do serviço que vocês demonstram. Isso é o centro do negócio de vocês? Como é que você vê a qualidade do serviço? Como é que você qualifica tanto esse quesito quanto os outros quesitos ligados à empresa? A minha barbearia, ela é uma das poucas de Natal que levam um pouco mais dessa cara vintage, uma coisa mais arrumada daquelas barbearias antigas, que realmente foca na barbearia. Então, a gente começa com a nossa preocupação principal é que o cliente chegue aqui, tem um ótimo cabelo e uma ótima barba. Independente se eu passar 3 horas cortando o cabelo, eu quero que o cliente saia com um cabelo bom. Eu não penso muito em produção, não penso em negócio de fazer muito cabelo. Lógico que isso acaba pesando também, mas o principal fator é você sair com um cabelo perfeito e uma barba bem feita. Então a gente se preocupa muito no serviço e isso é o que atrai as pessoas para o serviço, que é o foco da gente. Então a gente está tendo sucesso nesse sentido de focar numa coisa e conseguir trazer um público que entenda isso. E os nossos clientes, eles veem a nossa paixão, assim, não é algo que a gente faz porque, sei lá, só para ganhar dinheiro, assim. E falando em empreendedorismo, eu queria que você olhasse ali para a câmera e falasse para a galera que quer empreender. Nesse seu tempo de caminhada, esse seu aprendizado, até com seu pai, nesses quase 6 meses de caminhada, o que é que você tem de dica para dar para quem quer empreender? E na sua visão, qual a maior qualidade ou qual a maior característica, a característica mais importante que o empreendedor tem que ter? Eu acho que o cara tem que gostar realmente do que tá ali, sabe, o propósito. Você não pode ver o mercado e falar, isso aqui tá crescendo e
ficar ali enquanto tá uma tendência do mercado, depois tem outra tendência, você fechar e abrir outra, sabe? Eu acho que você não pode ficar transitando nas áreas, eu acho que você tem que fazer algo que seja ligado a você, que tenha alguma coisa a ver com você. E é o que eu fiz, assim, eu abri a barbearia porque era o que eu tava curtindo fazer, eu já vim fazendo em casa, cortando o cabelo dos meus amigos no meu quarto, sabe? Não era uma coisa com objetivo, assim, é uma coisa que eu já tinha comigo. Eu acho que o cara tem que se apaixonar, né? E a dica, sei lá, uma coisa que eu acho interessante é que o empreendedor, ele tem que conhecer todo o processo dentro da sua empresa, né? Acontece muitas vezes você querer abrir um negócio e você só gosta, tipo, acha legal aquilo, vou abrir isso, mas você não sabe como é que se faz aquilo, ou todo o processo. Então, é interessante que você saiba todos os métodos, mesmo que você só vá administrar, você não vá participar efetivamente daquilo, mas você entenda aquilo por completo, mesmo que por cima, mas você entenda qual o processo que leva, até porque quando você for questionar alguma coisa dentro da sua empresa, o que está acontecendo alguma coisa, você realmente tem propriedade para questionar, né? Escuta aí, galera, não é só você querer fazer um negócio, tem que conhecer, tem que buscar estudar o negócio, saber como é que acontece o dia a dia do negócio, porque às vezes planilha financeira mostra uma realidade, mas quando você vai ver, as causas não estão no financeiro, não estão em outras características, estão no processo em si, estão no dia a dia, estão no que acontece. E se você não se liga nisso, você acaba muitas vezes não tendo sucesso naquilo que você faz. Agora eu vou jogar para você algumas palavras e você me diz o que significa para você. Começando por família. Pra mim tem se tornado maior, assim, meu filho único, né, sozinho e tal, e aqui eu tô aprendendo. O outro lado da família, né, trabalhar com a família. Pode ser mais complicado do que você imagina, mas é bom. Segundo ponto agora, sucesso. Sucesso é o que a gente batalha, né, velho? A gente não consegue assim do dia pra noite. Terceiro ponto, fracasso. Todo dia também tem, bicho, todo dia tem um 7-1, né? Essa é a frase desde a Copa do Mundo, todo dia tem um 7-1, né? É com isso que a gente aprende para caminhar cada vez mais assim forte. E agora, mais uma, empreendedorismo. A gente aprende, né? Ninguém nasce sabendo de nada não. Eu acho que é uma caminhada complicada. Às vezes você tem que abrir mão de muita coisa assim, da sua vida pessoal ou de seus ideais para conseguir no futuro você conseguir juntar tudo e ficar feliz com o resultado. Antes da gente finalizar, eu queria que você olhasse para ali e dissesse como é que a galera consegue achar a Barbearia 33, onde é que ela fica, de que horas funciona. A barbearia é só procurar a barbearia número 33 nas redes sociais, Facebook, Instagram é barbearia 33 só. Fácil, porque na internet só tem gente com esse nome. Muito obrigado. Galera, se você gostou, se inscreve no canal, curte aí e fica ligado que próxima semana tem mais. Valeu. Se inscreve no canal.